Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 10/8/2025, estamos iniciando mais um culto. Vamos orar? Deus e Pai, coloco a minha, a Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Pedimos a Deus que o Senhor venha levar cativo nossos pensamentos em obediência a Ti, para que não venhamos a dispersar e para que a gente possa absorver o que o Senhor tem para nós. Na autoridade que me dá dos altos céus, faça cair por terra toda interferência, toda tentativa de interferência do homem das trevas, interferência, tentativa de interferência de atrapalhar a realização deste culto, a transmissão deste culto e deste culto chegar aqui no Senhor quer que chegue. O Senhor tem a primazia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus está aqui, aleluia, tão certo quanto ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Aleluia. Vamos agora estar fazendo petição. Coloque sua petição em pensamento. O Senhor contempla, responde. Vamos colocar em especial os entes queridos do meu sobrinho, Igor Gabriel Ferreira Abreu, e o colega dele, Douglas Gabriel Tavares, faleceram, e um momento muito delicado, que o Senhor possa estar confortando. Como eu digo, o Senhor querendo, o Senhor pode fazer com que haja ressurreição, o Senhor pode fazer com que as pessoas voltem à vida, mas uma coisa eu tenho certeza, que Ele confirma e fala, o Espírito Santo de Deus, neste momento, pode e traz o consolo e o fortalecer para as pessoas no momento tão delicado. Então peço que o Senhor possa estar visitando cada ente querido e trazendo consolo e trazendo o fortalecer. Em nome de Jesus, tanto do Igor como do Douglas. Também coloco, Deus, esse pedido de oração que está em Tua presença aqui agora. Colocar o pedido que está nessa caixa que está que não foi respondido. Cada pedido que está sendo formulado por esse e por essa. E eu lhe peço, responde, opera, age, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer hoje é: Deus não tem critério para escolher um líder. Aí você fala o seguinte assim, mas vem cá, como que Deus não tem critério? Você vai entender em que sentido que eu estou querendo dizer. Você pode ver aqui que o homem tem critério. Olha para você ver o livro de Marcos. Poderia citar vários, mas esse livro de Marcos aqui é interessante porque ele vai falar algo sobre que nós vamos estar batendo muito na tecla a respeito dos apóstolos, que eram os líderes máximos instituídos por Jesus para a estrutura da igreja. O apóstolo tem uma visão de unificação. Não que ele seja o mais especial, pelo contrário, o pastor mais especial que o pastor, ele trabalha ali, literalmente com a ovelha, trabalho mais duro. Mas o apóstolo, ele estava com uma função aqui de liderança. E olha para vocês verem aqui o que aconteceu quando houve uma polêmica nesse sentido entre os apóstolos. Marcos capítulo 10, versículos 42 a 45, diz o seguinte: queriam pedir Jesus uma
posição especial para Tiago e João. Aí houve uma polêmica, uma situação delicada. Aí Jesus encerra o assunto dizendo o seguinte assim: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridades. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. As pessoas têm essa necessidade de querer liderar, de querer estar em cima, ser o primeiro, ou por questão de status, ou por questão de financeiro, porque dá mais dinheiro. Aqui houve a polêmica porque Tiago e João queriam uma posição de destaque. E Jesus falou o seguinte: olha, gente, comigo não é assim. O próprio Senhor Jesus, ele não veio ser servido, ele veio servir. O líder, ele tem uma responsabilidade muito grande de dar a própria vida para aqueles liderados. E a humildade é um grande sinal de um líder na igreja, no reino de Deus. Quanto mais a pessoa tem um cargo de responsabilidade, mais ele deve trazer a humildade e não deixar exaltar. Lembro de uma missionária que deu para mim um curso lá no seminário, curso de missões transcultural. E ela fala que ela saiu do Brasil, foi para um certo país para poder fazer um intercâmbio. Desse país ela ia ficar um período, ia ter um contato com o líder mundial daquela instituição, e dali ela ia partir para o campo. De repente ela falou que chegou nesse lugar e encontrou nesse estabelecimento um homem limpando fossa. Ela não bateu muito papo com ele não, só muito por alto, colocou as coisas lá e foi para a reunião com esse líder internacional dessa instituição de missões transcultural. Chegou lá, quem que era o presidente? Era aquela pessoa que estava limpando a fossa no estabelecimento dela. Ela ficou chocada porque o presidente ela ia dar um valor especial, mas para o limpador de fossa não daria. E o Senhor deixa bem claro que quanto maior o cargo, quanto mais a responsabilidade, maior, ao ponto de dar a própria vida. E aqui os discípulos querendo uma posição de destaque. Ficou uma situação meio desconfortável, mas o Senhor falou o seguinte: olha, quem quer ser o primeiro, seja aquele o último, seja o menor. Olha para você ver como que a escolha ela é muito delicada. Quando eles resolvem aqui a querer escolher um substituto para Judas. Vamos lá para vocês verem aqui. Atos. Atos capítulo 2. Houve algo delicado no Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, algo muito delicado. Esqueci de colocar aqui. Atos 1, de 15. Não precisa ser 15 não, vamos direto no objetivo, para não perder tempo. Vamos lá.
no 21, vamos direto para o 21. Do 21 a 26. Diz o seguinte: a maneira que eles escolheram para arrumar um substituto. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, livro de Atos, capítulo 1, versículo 21. Vai até o 23 só. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunho conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabas, cognominado Judas, e Matias. Eles precisavam substituir Judas. Eles precisavam de colocar alguém ali, substituindo. O que eles viram como importância? Que seja alguém que acompanhou com Jesus. Desde o dia que Jesus foi batizado lá no Jordão, até o dia que ele foi levado aos céus. O homem tem essa mania de estabelecer algo. Olha, para ser pastor, você tem que ser feito seminário. Outras igrejas falam que tem que ter feito seminário reconhecido pelo MEC. Tem algumas igrejas que é tão suntuosa, tão importante, que exige que tenha bacharelado, doutorado, mestrado. Outras, a pessoa tem que ter recebido uma imposição de mãos assim, e a coisa tem acontecido assim, daquele jeito. Danilo deu um toquezinho aqui e saiu fora, não, né? E aqui eles viram uma maneira de criar uma restrição. Que seja alguém que caminhou conosco e que essa pessoa tenha acompanhado Jesus desde o início do ministério até no final. Porque Jesus andava com aqueles 12, que eram os 12 apóstolos, mas multidões acompanhavam eles, homens e mulheres. Então não podia ser qualquer pessoa. O homem tem sempre essa mania de querer criar uma estrutura. E com Deus não é assim. Você vai perceber desde o início que Deus não tem critério específico para poder escolher esse será o líder. Encontrar aqui, ó, 2. José o Justo e Matias. Mas olha para vocês verem aqui algo estranho. 1 Samuel, capítulo 16. Deus mandou buscar um substituto para Saul. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 5 a 13. Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a José e aos seus filhos, e os convidaram para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atendas para a aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor.
Então fez passar Samar. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta, unja-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Olha para vocês verem aqui, em 2 Samuel, no momento que Davi ora. 2 Samuel, olha para nós aí, 2 Samuel, capítulo 7. Ele faz uma oração do Senhor sobre essa situação. Depois que já estava rei há bastante tempo, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 18, Davi ora da seguinte maneira: então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor, Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, aos olhos do Senhor Deus? De maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes? E isso é instrução para todos os homens, ó Deus. Isso é uma instrução para todos os homens. Quando eu deparei com essa passagem, pensei assim, engraçado. Lá, eles procuraram arrumar um parâmetro de alguém que substituísse Judas. Aqui, Davi fala o seguinte: quem sou eu? Entre os meus irmãos, eu era o menor. Passou-se os 7 irmãos. Ele era o mais insignificante de todos. E ele fala ainda: quem é a minha casa, a casa do pai dele? Quem é a família dele para ter sido escolhido? A família de Jessé era uma família insignificante. Então foi o mais insignificante de uma família insignificante. Então o Senhor não usou aqui nenhum tipo de critério específico. Você fala assim: ah, mas ele, igual eu falei uma outra ministração atrás, ele louvava o Senhor enquanto estava cuidando das ovelhas. Tá bom, mas e Jeremias? Quem era criancinha, o Senhor chamou ele. Davi estava aqui com os seus... Mas e Jeremias, que era mais novo ainda? E Sansão, que foi escolhido no ventre para ser líder. Qual foi o parâmetro que o Senhor usou? Para Davi foi isso. Ah, mas para Jeremias aquilo. Mas para Sansão, que nem tinha nascido ainda. Deu para vocês entenderem que de repente o Senhor não usa um parâmetro específico nesse sentido? Olha para vocês verem como que apareceu uma liderança. A liderança de apóstolos aos gentios. Liderança que apareceu bem depois que Jesus partiu. Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Olha para vocês verem algo incrível, que você vai ver que para Deus não existe uma especificação. Gálatas, capítulo 2, fala sobre alguns apóstolos. O apóstolo aos gentios. Paulo, Barnabé, Marcos e Sila. Vou citar esses 4.
Mas ao citar esses quatro, eu vou deixar bem claro a posição de Paulo aqui em Gálatas capítulo 2, versículos 6 a 9. Gálatas 2, versículos 6 a 9. Paulo faz o seguinte: e quanto àqueles que pareciam ser maior influência, capítulo 6, versículo 6, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, que me parecia ser alguma coisa, nada me acrescentou. Não estou entendendo, Jandira. Esse óculos aí não é seu. Esse Ah, é meu. cadê o meu? Está aqui? Esse óculos aí é feminino. Então, por isso, mas deixa quieto. Peguei o óculos da Jandira errado. Vamos lá, Jandira. Gálatas 2, versículo 6. E quando aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. E esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, não me acrescentaram nada. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Olha aqui que ele fala aqui. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os da circuncisão. Paulo fala aqui, coloca muito bem claro, que Tiago, Cefas, aqui é Pedro, e João, estenderam a mão de comum acordo para quem? Para Paulo e para Bernabé. Enquanto tinha os apóstolos ali, que o Senhor estabeleceu, instituiu, que estavam pregando para os judeus, Paulo e Barnabé, também apóstolos, iriam para os gentios, para aqueles não judeus. E ele deixa algo bem claro aqui, não me vi nada inferior a eles. Quer dizer, então, quando a gente vai analisar de líderes aqui, esses líderes, Paulo e Barnabé, se sentiam de igual tamanho, em autoridade, em tudo, a eles. Não se deixava levar. Agora veja outros dois líderes também, apóstolos, que surgiram. Marcos e Silas. Primeiro vamos ver Barnabé. Quando as pessoas falam a respeito de Paulo, pensa o seguinte, Paulo foi o grande líder. Mas na verdade não foi, quem foi Barnabé. Olha para vocês verem aqui, Barnabé. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Versículo 22 a 30. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, mostrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Não. 22 a 30. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo,
dia e noite guardavam também as portas para o matar. Mas os discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procuraram juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que eles lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome do Senhor Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Olha que Paulo tem uma dificuldade lá em Damasco para se estabelecer. Ele vai para Jerusalém, tem uma dificuldade para estabelecer. Quem é que viu o potencial em Paulo? Foi Barnabé. Quem pegou Paulo e levou Paulo até os apóstolos e apresentou? Foi Barnabé. Barnabé, ele era um grande catalisador, ele era um grande líder, antes mesmo de Paulo se posicionar como líder. Olha para você ver aqui, capítulo 11, Atos 11. Começou a crescer o movimento dos cristãos em Antioquia. Aí fala Atos 11, versículo 22. A notícia deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarsis à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinavam numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quando começou a ter o movimento em Antioquia, os cristãos em Jerusalém, a liderança de Jerusalém mandou quem? Barnabé. Para ele ver o que estava acontecendo, para pôr ordem na situação. O que o Barnabé faz? Vai lá em Tarso, busca Paulo. Se Barnabé não tivesse essa visão, Paulo teria esquecido. Ele ia de Tarso ia sumir. A liderança de Barnabé era uma liderança tão incrível que ele conseguia achar potencial em Paulo. Foi até Antioquia, viu potencial em Antioquia, buscou Paulo para somar com ele, porque é um grande líder, ele não divide, ele soma. Um grande líder não tem medo de perder espaço. Tanto é que no início aqui, falava assim, Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. Se tornou Paulo. Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Depois começa a falar Paulo e Barnabé. E Barnabé não se sentiu nem um pouquinho ofendido. Por quê? Porque o trabalho de Paulo estava tendo uma posição muito importante. Mas o líder maior atrás disso tudo era o Barnabé. Que é aquilo que o Senhor falou. Se você quer ser o máximo no meio, seja aquele que serve. Barnabé mostrou desde o início que estava disposto a servir Paulo em todo o ministério. Mas quem projetou Paulo no ministério foi Barnabé. Quem levou Paulo até Antioquia foi Barnabé. Barnabé foi o grande líder que projetou Paulo. Olha para vocês verem aqui, o outro líder desses quatro já entra aqui, Marcos e Silas.
Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, aparece mais dois apóstolos dos gentios. Os dois primeiros, Barnabé e Paulo. Paulo destacou, mas na verdade Barnabé era o líder maior. Aí acontece uma situação aqui, 15, versículo 36 a 41. 15, 36 a 41, diz o seguinte: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, das quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé querendo levar também João, chamado Marcos. João era primo de Barnabé. Mas Paulo não achava justo levá-lo, aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, recomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Olha para vocês verem aqui que aparecem duas pessoas, mais dois apóstolos, Paulo e Silas. Porque se a visão apostólica de Barnabé e Paulo existia, ao separar os dois, a visão apostólica ia ficar em quem? Barnabé e Marcos, Paulo e Silas. Mas olha para vocês verem aqui que Paulo usa um critério humano. Da mesma forma que os apóstolos lá em Jerusalém usaram um critério humano para tentar substituir Judas, Paulo usou um critério humano. Ah não, Marcos vacilou e voltando para trás, ele não serve para poder ser líder. Aquelas pessoas que de repente, por um motivo, o funcionário chegou atrasado alguns minutos, ou o funcionário não foi naquele dia, manda embora porque não serve, vacilou. A pessoa vê só a aparência, e Paulo aqui só viu a aparência. E mais uma vez, Barnabé mostrando ser o grande líder, o que Barnabé fez? Barnabé se opôs a Paulo. Ele se opôs a Paulo pelo fato de Marcos ser o primo dele? Não. Ele se opôs a Paulo pelo fato de que Marcos tinha potencial. Ele viu potencial em Marcos igual ele viu potencial em Paulo. Mas Paulo não. Paulo tirou as credenciais de Marcos. Barnabé lutou, brigou, uma desavença tão grande, porque ele não queria perder aquele potencial de Marcos. Quem é esse Marcos, primo de Barnabé? Aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. O potencial de Marcos era tão grande que ele escreveu um dos 4 evangelhos. E mais na frente, o próprio Paulo reconhece Marcos com potencial. Na carta ele escreve: chama para mim Marcos, que ele me é muito útil. O próprio Paulo reconhece a importância de Marcos. Marcos se tornou aqui um líder nato. Não foi pelo fato de uma circunstância fazer ele voltar que tirou o potencial de liderança dele, não. Mas aparece aqui um outro líder. Quem? Silas. Silas só se tornou líder, só se tornou um apóstolo aqui, porque Marcos cedeu espaço. Era para voltar Paulo, Barnabé e Marcos. Quem é que ia ser os apóstolos líderes aqui? Paulo e Barnabé. No momento que apareceu a desavença entre os dois, o que aconteceu? Apareceu mais 2 líderes, Marcos e Silas. O que quer dizer com isso? Muitas das vezes Deus permite que haja circunstância de racha, igual aconteceu com Barnabé e Paulo. Que haja desavença para que um parta para um outro e para o outro lado, para que surjam novos líderes, para que surjam novas oportunidades, para que haja mais caminhos, para que o reino do céu seja estendido. Tem pessoas que falam o seguinte: aquele não serve para ser pastor, não, porque ele surgiu de uma divisão da igreja.
ele surgiu debaixo de uma briga. Eu costumo dizer o seguinte, olha, se houve um racha, se houve um problema, toma cuidado para você não levar aquele problema para o seu ministério. Fica calmo, espera as coisas assentar. Procura uma confirmação com o Senhor. É aquilo mesmo, estende seu ministério. Eu e a Jandira fomos levados para uma igreja uma vez. E nessa igreja que nós estávamos, houve um problema muito sério com a liderança. Essa liderança teve que sair. E imediatamente esse pastor se juntou com um outro pastor que também saiu de uma outra igreja com um problema igual ele, um problema duvidoso, e fundaram uma igreja. Anos depois ele falou comigo assim, o que você acha? Eu falei assim, olha, eu achei que houve uma precipitação. Porque o senhor com esse problema se uniu com outro problema para abrir uma igreja perto daquela igreja, para tirar os membros daquela igreja. O espírito de confusão reinou e perpetuou. Se o senhor tivesse ido para um lugarzinho lá, para uma igreja, ficar no banco lá uns 6 meses, 2 meses, sei lá, um dia, abrir a congregação no outro bairro, em outro lugar, ficar invisível para aquele pessoal, mas continuar sendo brilhante, porque ele era um grande líder. Mas não, ele foi juntar um outro problemático para poder arrancar pessoas da igreja, aquela igreja, então ele se torna uma... Aí não. Mas uma pessoa sair de uma denominação, mesmo que seja por conflito, nem sempre é estratégia do diabo, mas é estratégia de Deus. Para que aquela pessoa saia debaixo daquela tutela, saia debaixo daquela situação para brilhar melhor em outro lugar. Aqui aconteceu assim. Se Barnabé não tivesse resistido Paulo, ia estar Barnabé e Paulo o tempo todo. Mas Barnabé viu que Paulo estava errado. E se estava errado, eu vou resisti-lo. Olha para você ver como que a coisa é incrível. O líder, ele tem que ser líder até mesmo na resistência. Ele não pode se maneirar com as outras. E Barnabé fez isso. Barnabé mostrou ser líder até mesmo neste momento. E Paulo tinha falado, olha gente, quando eu estive com os apóstolos em Jerusalém, não vimos no inferior a eles. E era o quê? Barnabé e Paulo. Agora já não são Barnabé e Paulo, já são 4. Barnabé, Marcos, Paulo e Silas. Olha como que Deus escolhe. Ou você acha que foi Barnabé que escolheu Marcos? Não. Se Barnabé tivesse escolhido Marcos por ser primo, ele simplesmente não ia dar em nada. Eu sou contra um pastor assumir a presidência da igreja porque o pai dele era pastor. Não. Mas o pai dele fez filho de pastor, não dá para ele as credenciais para ele ser o sucessor daquele pai. Por quê? Porque a igreja não é uma instituição familiar onde o filho assume a posição do pai, não. Toda liderança na igreja é instituída por Deus. Se Deus quiser honrar aquele pastor, colocando o filho dele como substituto, amém. Como foi no caso de Davi, passou para Salomão. Agora, se Deus não quis, automaticamente, outro vai assumir. Por quê? Porque Deus não usa parâmetros. Deus pode usar uma pessoa, um parente? Pode. Barnabé acompanhou o parente, que é o primo, acompanhou, mas não foi por causa de ser primo. Foi porque Barnabé viu um líder em Marcos. Por que esse líder em Marcos? Porque Deus escolheu Marcos e não foi Barnabé. Deus escolheu Marcos o quê? No momento de conflito. Quando Saulo escolheu Silas, não foi Saulo que estava escolhendo Silas, era Deus que estava escolhendo Silas, porque Deus viu o potencial em Silas para ser um líder. É algo bem diferente. Agora vamos ver a mesma situação, antes que a gente perca, já perde o papelzinho aqui, já com os discípulos. Quem que foi o líder de toda
estrutura da igreja primitiva? Jesus estabeleceu 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos seriam o cabeça. Mas quem foi o líder desses 2 apóstolos? Que seria o líder de todo mundo? Eu falo para vocês aqui. Olha aqui para vocês verem. Mateus capítulo 17. A gente poderia pegar aqui como um parâmetro, já que Deus tem parâmetro. Vamos usar um parâmetro para Deus escolher o líder dos líderes da igreja primitiva. Capítulo 17, versículo 1 ao 8, diz o seguinte, Mateus 17, 1 a 8. 6 dias depois, não vou ficar só num, não perder tempo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levaram em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Vamos parar por aqui. Um dos momentos mais importantes da vida de Jesus. Quem Jesus levou com ele? Pedro, que é o Cefas, e os irmãos Tiago e João. E em vários momentos da vida do ministério de Jesus, Jesus separava dos 12 esses 3. Quando Jesus estava ali, no Getsemane, no momento mais delicado da vida dele, ele deixou os 12 e trouxe para junto dele os 3. E em várias situações, Jesus pegava Pedro e os irmãos Tiago e João. Então, o líder supremo aqui tinha que ser Pedro, Tiago ou João. E não foi. Não foi nem Pedro, nem foi Tiago e nem João, o líder supremo da igreja primitiva. Ao contrário de que na igreja católica, apostólica romana, eles falam que o primeiro maior líder foi Pedro, e não foi Pedro. Teria que ser por quê? Porque Pedro estava ali, João estava ali, e Tiago estava ali, todo momento acompanhando. Você viu que os apóstolos falaram, aquele que vai substituir Judas, seja alguém que acompanhou do início até o fim. Mas não foi. Olha para você ver a polêmica de Pedro. Mateus capítulo 16. Só vir um versículo atrás, diz o seguinte, Jesus falando com Pedro. Também eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí acredita-se que a estrutura da igreja se firmou em Pedro. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. As pessoas pensam que a igreja do Senhor foi edificada em cima de Pedro, que era a pedra. É um engano terrível. Qual que é a pedra a qual Jesus ia firmar e estabelecer a igreja dele? No homem? Pedro não. Tanto é que Pedro foi um dos primeiros, Pedro e Judas foram um dos primeiros a vacilar. Olha qual que é a pedra, está aqui falando aqui atrás, ó. No versículo 16. 16, Jandir, olha para você ver. Respondendo, nós vamos no 15. Não, vamos no 3, vamos no partido do 3 para vocês entenderem. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou ao discípulo, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem que o povo diz que eu sou? Eu, Jesus, sou. E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e algo dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Aí Jesus fala o seguinte assim, tu és Pedro, sobre essa pedra que você acabou de falar agora, qual pedra? Essa revelação de que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. A igreja do Senhor não foi edificada em Pedro, a igreja do Senhor foi edificada em cima daquela revelação que Pedro entregou. Aí as pessoas equivocam. Pedro não foi o líder, o primeiro líder da igreja. Ah, então vamos ser quem? Foi Pedro, João e Tiago, os três que mais andou com Jesus. Então vamos em João. Vamos lá em João aqui. Olha como é que fala de João. Livro de João, capítulo 21. Livro de João, capítulo 21. Livro de João, capítulo 21, versículos 20 a 23. Pedro falando com Jesus sobre uma situação lá, 21, 20 a 23. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntou, Senhor, que perguntou, Senhor, quem é o traidor? Vindo, pois, Pedro perguntou a Jesus, quanto a este? Respondeu Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti segue. Jesus estava falando para Pedro sobre a vida dele, como é que é ser o ministério dele. Aí Pedro viu João, ainda fala, aquele que Jesus amava, aquele que estava reclinado com a cabeça no ombro de Jesus. João tinha tanta intimidade com Jesus que era o único que reclinava a cabeça. Ele tinha uma aproximação muito grande de Jesus. É o discípulo amado. Foi ele o líder máximo? Não. Não foi nem Pedro, que foi um dos primeiros. Não foi João, que foi um dos primeiros que acompanhou Jesus. Ah, então foi quem? Pedro, João, Tiago. Vamos lá, Tiago. Atos, capítulo 12. Tiago, irmão de João. Os três que mais acompanhou Jesus, que mais esteve com Jesus em toda situação, seria eles para ser o líder. Atos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Atos 12, 1 e 2. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. O Tiago, irmão de João, morreu logo no início da igreja. Tiago morreu. Pedro não foi o primeiro líder. E nem o discípulo amado João foi o primeiro líder. Por quê? Porque o Senhor escolhe como o homem escolhe. Quando os apóstolos foram escolher o substituto para João, falaram, vamos pegar um que mais andou com o Senhor desde o início do batismo até aqui. Aqui não. Jesus não escolhe dessa maneira. Olha quem foi o líder máximo da igreja. Olha para vocês verem aqui. Atos, Gálatas. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Para espanto de muita gente. Versículos 11 e 12. Está aqui o primeiro líder que liderou todos os apóstolos e liderou toda a igreja, ao qual os apóstolos gentios, Paulo e Barnabé, foram até lá para buscar uma opinião. Quem era o líder máximo? 1 e 2, 12, versículo 12, Gálatas 2, versículo 11 e 12. Quando, porém, Cefas
veio a Antioquia resistir-lhe face a face. Cefas é Pedro. Porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se por fim e veio a apartar-se, temendo da circuncisão. Olha para vocês verem. Pedro foi visitar Paulo. Tiago, que era o líder máximo, Tiago, irmão de Jesus, mandou uma comitiva. Como essa comitiva por parte de Tiago chegou até Antioquia, Pedro teve medo. Não fala que veio uma comitiva por parte dos apóstolos, não. Não fala que veio uma comitiva por parte de Pedro. Pelo contrário, Pedro estava lá. Por parte de Tiago. Tiago era o líder máximo. E você vai ver naquela discussão que houve lá vamos lá para você poder ver, em 1 Coríntios. Não, 1 Coríntios não. Quando houve aquela discussão lá, em que Paulo fala lá em Gálatas que ele não se viu diferente dos outros, falou que eu fui e encontrei com os 3 colunas, Pedro, que é Cefas, João e Tiago. Então existiam 3 lideranças fortes, Pedro, João e Tiago. Mas quem que era o líder máximo? Tiago. Quando que Tiago teria recebido essa liderança do Senhor? Tiago, irmão do Senhor, está aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Quando descreve as aparições do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Diz o seguinte: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Esse Tiago, da qual Jesus se apresentou especialmente, foi o irmão dele. Esse Tiago não acreditava no ministério de Jesus. Os irmãos de Jesus não acreditavam. Os irmãos de Jesus não ficou no meio dos apóstolos. Os irmãos de Jesus não deu a mínima para Jesus. Aí Jesus encontra aqui, espiritualmente falando, reveladamente falando, ele encontra com quem? Com Tiago. E acredita-se que nesse momento que ele encontrou com o Tiago, ele entregou para o Tiago esse ministério. O próprio irmão. Se fosse para seguir a lei dos homens, ele pegaria Pedro, pegaria João, pegaria Marcos. Mas não. Olha para vocês verem aqui que Tiago, quando houve aquela situação que foram lá para analisar a situação toda, Tiago estava na liderança. Então vocês vão perceber que não é pelo fato de Tiago ser irmão de Jesus, não. É pelo fato que o Senhor não usa critério específico como um homem para escolher o líder. Ele faz da maneira que apraz, como ele apraz. As pessoas arrumam confusão e dá muita briga na igreja. É por causa de cargo. Mas se fosse olhar o modo do Senhor, não. Tiago, como líder maior, não se tornou mais do que Pedro, e nem que João, que também era uma coluna assim, importante, e nem Paulo e Barnabé, que eram coluna para os gentios. A liderança de um líder aí é só para catalogar, para unificar e não para poder se exaltar. Eu creio que um dos motivos que fez você se afastar do Evangelho foi esse problema. Ou você foi líder, ou você foi liderado e encontrou essa situação. Não é assim que o Senhor quer. Te convido agora, retorna para o caminho do Senhor, ora após mim dizendo: eu reconheço
que muitas vezes contemplei as circunstâncias, contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, não entendi o teu propósito e afastei de ti. Volte a ter comunhão comigo. Me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Me dirijo a você agora. Aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador? A palavra de Deus diz que aquele que aceita Jesus como Senhor, ele se torna no reino dos céus maior do que João Batista. E no meio dos homens natural, Jesus falou que não houve ninguém maior do que João Batista entre os homens. Mas no reino, João Batista é menor do que esse. Você quer ser importante no reino? Aceite Jesus como Senhor e Salvador. Para você ser maior do que o próprio João Batista em relação à vida terrena. Ora após mim dizendo, eu digo meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, você diz seu nome. Reconheço que muitas vezes entristeci o coração do Senhor por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão. Peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso coloco a mim, tudo que eu tenho, todos que eu amo, à disposição do Senhor. Também peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E a partir de agora, de uma maneira consciente, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Vou orar por vocês agora. Deus e Pai, coloco este e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador em Tua presença. Coloco, Senhor, esse e essa que retornou para os Teus caminhos em Tua presença. Faça uma obra maravilhosa na vida deles, Senhor. Venha mostrar para eles, Senhor, a beleza de servir o Senhor. A beleza de fazer parte desse reino e deste ministério. Não para se exaltar e nem para lucrar, mas para ser útil para Ti. Sim, ó Deus, opera eficazmente na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Domingo que vem, o Senhor permitindo, estaremos aqui novamente. A proposta é fazer 1 hora de culto. Graças a Deus, veio o celular para mim, mas entrando em comum acordo com minha esposa, nós achamos por bem continuar fazendo o nosso culto gravado e não ao vivo. Eu estava esperando vir um celular para me fazer ao vivo. E a gente fazendo gravado não poder fazer tanto no Facebook como no YouTube. No YouTube só depois que tiver um número X de inscritos que eu posso fazer ao vivo. Aí nós vamos estar fazendo gravado. Se Deus permitir, nós vamos estar fazendo ao vivo, tanto no YouTube como no Face. Para isso, eu preciso que vocês se inscrevam ali no meu canal no YouTube. O canal no YouTube é Ministério Batista Apostólico Toca de Chofar. São 3 canais. Se puder escrever nos 3, amém. Mas se não puder, ao menos naquele que é culto. Amém? Vou estar agora entregando a bênção apostólica. Deus e Pai, eu coloco a minha Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Como embaixador do Senhor aqui na terra, eu determino que tenhamos uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.